dos outros, em função dos outros. Aqui está o pecado de tantos de nós. Sou padre para mim, sou bispo para mim, para satisfazer meu desejo, para arrumar a minha vida, para arrumar a minha vida de acordo com a minha comodidade, com o meu interesse, com a minha satisfação. Que traição ao sacerdócio. Você mata o sacerdócio na raiz. Mata. Como você está longe de São Paulo. Impendam et super impenda. Eu me despenderei, e me despenderei mais ainda pela vossa salvação. Quer dizer, eu me dou todinho, eu me gasto todo como Jesus, porque sou figura dele, sou imagem dele, fui consagrado no sacramento para ser presença viva dele. Impendam et super impenda. Eu dou tudo e me dou a mim mesmo, e me darei mais ainda pela vossa salvação. Padre que é assim, é a alegria do povo de Deus. Feliz a paróquia que tem um padre assim. Quem tinha um padre assim era o povo de Ars. Quando São João Maria Vianney inventou de ser monge trapista, inventou de sair de Ars, você sabe o que o povo fez? Pegou e trouxe a pulso de volta para Ars. Ia perder um tesouro daquele. E não sei se vocês sabem, mas em Ars o povo montou barricada, vigiava, era por turno, para São João Maria Vianney não fugir. É verdade, porque ele queria ser monge trapista, queria ir rezar. Não vai não, o senhor fica, né? Veja, e vocês sabem disso. Feliz o povo que tem um padre assim. São João Maria Vianney não era um fazedor de pastoral não, viu? Era padre. É outra coisa. Você sabe aquela cena, você sabe aquela estátua que existe na entrada de Ars. Eu nunca fui a Ars, não. Mas não precisa ir, não. Né? Basta pensar, imaginar, olhar as fotografias. Né? E na entrada de Ars tem um pirralhinho, assim, e o São João Maria Vianney olhando e fazendo assim. Vocês sabem a história. Quando ele foi tomar posse da paróquia, sua primeira e única paróquia, e perguntou ao mocinho, para que lado fica Ars? E o mocinho, pastorzinho, por ali, seu vigário. Muito bem, você me mostrou o caminho de Ars, eu vou mostrar a você o caminho do céu. Ser padre é isso, mostrar o caminho do céu. Só isso. Mostrar com a vida, mostrar com a palavra, mostrar com as atitudes. Tá certo? Então o padre não é padre para ele. O padre é em favor da igreja e de toda a humanidade. Mas veja, então repare, instituído em favor dos homens. Então o padre é para a humanidade, mas aqui tem uma restrição importante. Nas coisas que se referem a Deus. Eita, quanto padre esquecido disso. Prefeito de Aracaju, que é comunista, me perguntou: ô Dom Henrique, por que é que os padres têm vergonha de falar de Cristo, e sobretudo diante dos políticos? Eu digo: Edivaldo, tu não és comunista, é porque no seminário eles aprenderam com a teologia de libertação, que a missão deles é fazer o que você faz, cuidar de saneamento, cuidar de habitação, cuidar dessas coisas. Ele começou a rir, é verdade, né? Pois é, pronto. Agora, falar de Cristo, de reza, a gente tem vergonha. Falar de virtude, falar da beleza de Nosso Senhor, falar do céu. Vige, qual é o padre que fala do céu hoje? Falar do céu é alienado, né? Tem que falar da terra. Então, e a gente que nasceu para voar como as águias, rasteja como serpente, né? Veja, meu avô dizia: quem nasceu para tatu morre cavando. A gente não nasceu para ser tatu. A gente nasceu para voar alto como as águias. Pois bem, olha o que diz o autor da carta aos Hebreus: instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus. Meus queridos seminaristas e os padres aqui presentes, vejam, escutem só: o serviço do padre não é o do advogado.
do assistente social, do líder político, do líder sindical, do revolucionário social. Não é. Não é. O padre é fiel ao seu ministério quando se dedica de corpo e alma às coisas de Deus. Eita, bispo alienado, isso. Quando, veja, as coisas de Deus. Vocês serão ordenados um dia para cuidarem das coisas de Deus. Tem ONG para cuidar do mico-leão dourado. Tem ONG para cuidar daquele jacaré que está lá se acabando. Tem ONG para ir brigar por aquela árvore. Tem ONG para defender tudo, só não tem ONG para defender Cristo. Só não tem ONG para falar de Deus. Isso é missão de vocês. O padre serve de verdade aos homens, dando-lhes aquilo que ninguém mais, a não ser Ele mesmo, pode dar: Deus e a sua graça, administrando os santos mistérios, os sacramentos. Quando eu ofereço os sacramentos, eu estou dando Deus à humanidade. Quando eu prego a palavra de Deus, eu estou dando Deus à humanidade, como eu dei Deus a vocês essa semana. Isso, só isso. E quando Ele dá Deus à humanidade, Ele dá tudo. Quando Maria Teresa, Santa Maria Teresa, veio fundar as casas da congregação dela no Brasil, a primeira casa foi Salvador. Cardeal Avelar Brandão pediu, lá nos Alagados. Ela disse: eu levo, eminência. Eu me lembro dessa história direitinho, mas eu só peço uma coisa: bote para cuidar da gente um padre que não venha falar em teologia da libertação, nem em questão social. Bote um padre que venha rezar com a gente. Ou seja, bote um padre. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Vejam bem. Ela queria um padre que desse o que o padre sabe dar. E pode dar com competência: Deus. Na palavra, nos santos mistérios, nos sacramentos. É falsa a desculpa de padre ativista, metido em política, com atividades sociais de direita ou de esquerda, com a desculpa esfarrapada de que isso é um serviço ao povo de Deus. Mentira. Não é este o serviço que o rebanho espera de seus sacerdotes. Não é este. A palavra do Senhor é clara: instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. A Deus. Qualquer outra coisa que o padre faça fora disso deve ser como consequência, deve ser como função, como coisa auxiliar, mas não é o essencial. O essencial do padre é dar Deus, é cuidar das coisas de Deus. Mas vamos adiante. Qual é o núcleo do serviço do sacerdote? Então, quem é o sacerdote? O homem humano, como qualquer outro, tirado do meio dos homens, para servir os homens nas coisas de Deus. Pronto. Mas qual é o caroço do serviço do sacerdote? Qual é o núcleo de suas atividades nas coisas que se referem a Deus? Qual é o núcleo? A resposta é surpreendente, está lá: para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Meus irmãos, para desgosto de muitos teólogos e de muitos pastoralistas compulsivos, o cerne da missão sacerdotal, oh que desgosto, é oferecer sacrifícios pelos pecados. Na perspectiva do Novo Testamento, veja, o sacrifício por excelência, que sintetiza e cumpre todos os outros, é o sacrifício pascal de Cristo, tornado sacramentalmente presente em cada Eucaristia. O sacrifício que limpou o pecado do mundo é o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício que nos deu vida nova, que nos deu a possibilidade da ressurreição, é o sacrifício de Cristo na cruz. Aqui me permitam mais uma observação.
Porque são coisas, meus filhos, que eu não tenho certeza que vocês vão ouvir depois em outro lugar, então tenho que dizer agora. Escutem. É doutrina católica, vocês já ouviram muito, já repetiram, que a missa é o sacrifício de Cristo. É verdade, a missa não é ceia, viu? A missa é o sacrifício, a missa é sacrifício. Agora é um sacrifício em forma de ceia. O que a missa é? Sacrifício. Que forma o sacrifício tem? De banquete. Tá certo? Bom, agora vocês já ouviram muito. A missa é a renovação do sacrifício de Cristo. Não já ouviram isso? Bom, a palavra renovação vocês podem usar, mas não é boa. Está no catecismo, mas não é boa. Porque dá a entender que ficou velho e que você está renovando. Não, a melhor expressão seria presentificação. Seria tornar presente o único sacrifício de Cristo. Tá certo? Dizer atualização, parece que perdeu a validade, eu atualizo. A melhor expressão é presentificação. Mas vejam, aqui ainda tem uma coisa. Eu só descobri isso padre velho, já pensou? Mas é assim, a gente vai pensando, estudando, rezando, refletindo e vai descobrindo os mistérios de Deus, vai aprofundando. Em geral a gente pensa assim, olha, está aqui há 2000 anos atrás o sacrifício de Cristo na cruz, a sua morte e a sua ressurreição. Quando eu celebro a missa, o sacrifício de Cristo que estava ali, a sua morte e a sua ressurreição se tornam presentes no altar. Em geral é assim que a gente pensa. Está errado. Pelo menos não é precisa essa visão. É muito fraquinha, muito xoxinha, muito pobrezinha. Não é isso a fé cristã. Repare que coisa bonita, viu? Repare. A gente viu que o nosso Jesus viveu todinho para o Pai e para os irmãos. A gente viu que o nosso Jesus se esvaziou de si até o ponto de se consumir na cruz. O Pai, no domingo da ressurreição, pegou o sacrifício de Cristo, pegou a oferta de Cristo e encheu com o Espírito Santo, ressuscitou Jesus. Vocês cantaram aqui no começo desse retiro, morto na carne, justificado no Espírito. Quer dizer, ressuscitado na força do Espírito Santo, morto na carne, morto na natureza humana. Foi ressuscitado no Espírito Santo. Onde é que está Jesus agora? No céu. Como é que está Jesus agora? Jesus está imolado e ressuscitado ao mesmo tempo. Me digam, no Novo Testamento, quando Jesus aparece ressuscitado, como é que os apóstolos o reconhecem? As chagas. Ele está com um corpo novo em folha, todo glorioso, mas as chagas estão abertas. Não dolorosas, não supurando, mas abertas. Quer dizer o quê? Que ele está ressuscitado, vivo, mas imolado, ferido. O autor da carta aos Hebreus, na segunda leitura da celebração da paixão do Senhor na Sexta-feira Santa, o que diz? Que ele entrou no santuário com o seu próprio sangue. Ele está no céu, apresentando ao Pai o seu sangue. E o Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, o que diz? Eu vi diante do trono um cordeiro de pé, é o nosso Jesus, vivo, ressuscitado, como o que imolado. Então o Pai pegou, eu vou usar uma palavra feia, o Pai congelou Jesus na imolação e na ressurreição dele. Eternamente o Filho está novinho em folha, oferecido na cruz e ressuscitado ao mesmo tempo. E no céu é a maior festa, não é como os crentes dizem, o céu só com Jesus, chato, monótono, não. O céu tem lá milhares de milhares, miríades de miríades, veja, que cantam a glória do Cordeiro. Veja, no céu eternamente, mesmo com Cristo sobre o pão e o vinho. O Cristo ressuscitado e sacrificado torna-se presente no altar. A missa é a presentificação do sacrifício de Cristo, mas ele não vem do passado para o altar, ele vem do céu para a terra. É por isso que na liturgia cristã, toda liturgia cristã é moldada no Apocalipse.
Por que tanta vela?